perde bens menores para as igrejas, né? Uma pessoa que ganha o salário mínimo e a pessoa dá 10% do seu dinheiro é muita coisa. Você pode dizer, mas a pessoa faz de forma voluntária. Mas tem certeza? Eu já conversei com algumas dessas pessoas e eu acho que elas foram tipo uma lavagem cerebral mesmo, no sentido de que eu já tentei descobrir por que eles fazem isso, né? Aí geralmente tem um que disse que era grato a Deus porque ele parece pensar que se ele não der o dízimo, ele não vai ter freguês, né? Que ele aparentemente ele atribui o seu sucesso de cortador de cabelo à Igreja Universal, né? O que para mim é uma bizarrice sem pé na cabeça, porque ele é um bom cortador de cabelo, mas aí como eu disse, né? Isso para mim mostra a falha do ensino, né? Uma pessoa que terminou o ensino médio é incapaz de pensar e criticar essa situação, né? Isso porque a escola não, ela não funciona como a escola pública no Brasil, ela tem medo do cristianismo, né? A gente vê o caso de antes de Cristo e depois de Cristo, né? Agora é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Deputados, né, como a Janaína Pascoal, fazendo todo o barulho para atrapalhar o ensino público, porque o ensino público tirou Jesus Cristo do calendário, né? O que é uma mudança internacional. Aí você vê toda essa briga com a teoria da evolução, toda essa briga com a educação sexual. Então, ou seja, é uma coisa triste, né? A gente vê o caso do Brasil quando a gente compara com o Japão, né? Porque assim, apesar de todos os problemas, como eu disse, de que o Japão é um país exclusivista, o Japão tem talvez os seus problemas com inclusão, né, porque é um país bastante fechado para o mundo, e é um país que não foi, que no caso do Brasil, o Brasil é um país jovem, que foi criado em cima do cristianismo. Quando o Brasil ainda era colônia, o cristianismo foi empurrado goela abaixo da população, aqueles que não se converteram foram mortos, né, as populações indígenas, os negros. Então a gente passa a achar normal, né? A gente passa a acreditar que, apesar de todos os males do cristianismo, ele faz bem, porque é necessário para a coesão social. O Japão é um exemplo. O Japão não é um país cristão. O Japão é um país que é secular, com 40% geralmente de ateus. As outras religiões não são de religião, o número de cristãos chega a 2%. Como eu disse, a invasão dos cristãos recentemente no Japão tem sido respondida pelo governo, não porque são cristãos, mas por causa dos abusos, né? Por causa dos casos de extremismo, de abuso financeiro. Então, ou seja, é um país coeso, né? É uma população muito junta, bem coesa. Então, a argumentação de que o cristianismo é necessário por coesão social é mais uma das inúmeras falácias, né? Ou a ideia de que o cristianismo é necessário, como a Pascal falou, de que para as pessoas enfrentar os problemas da vida, né? Os japoneses enfrentam os problemas da vida sem Deus, sem Jesus Cristo, né? E na verdade eles estão rejeitando Jesus Cristo, né? Porque agora com a entrada do cristianismo no Japão, você vê uma rejeição da população. Tem alguns grupos que aceitam Jesus Cristo, mas é muito pequeno, não chega nem a 2%. Né? Então é possível me dizer o seguinte, que todo o Japão, uma população, uma cultura rica que existiu muito antes do Brasil, né? A cultura japonesa é muito antiga, com muita tradição, e eles viveram sem Jesus Cristo, sem cristianismo, né? Aí vem o Brasil, que é um país que deveria enfrentar de frente, é um Brasil que deveria colocar a sua população acima da religião, ou seja, o Brasil não deveria. Como eu disse, isso gera o efeito enxugar gelo, né? O efeito enxugar gelo, porque se de um lado o governo precisa ficar fazendo políticas afirmativas, que eu apoio totalmente, de outro você vê as igrejas abusando dessas pessoas, porque são